Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 10 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando o tema Mordomia Cristã. E na lição de número 10 vamos comentar um pouquinho sobre contribuições ou investindo na expansão do reino de Deus, no reino de Deus. Este maravilhoso chamado, esta vocação de cumprir o ID, o chamado missionário, pessoas que tenham essa vocação de ir fazer missões. E vamos falar sobre dois tipos de pessoas que têm o mesmo chamado, mas com funções diferentes. Um tem um chamado para ir ao campo missionário, o outro tem chamado para prover com recursos a necessidade, suprir a necessidade do irmão que vai fazer a obra missionária. Então, como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai, pedir a Ele graça e entendimento, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Pai querido e santo, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ajude-nos, abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando esta pré-aula e que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 10. Mas antes, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que semanalmente estão acompanhando a nossa pré-aula. Quero citar a nossa igreja aqui em Pirituba. Nós estamos na rua Jurubim, número 28. E domingo próximo agora, às 8h30 da manhã, teremos um café da manhã abençoado para receber você e a sua família. E às 9 horas, a nossa escola Bíblica Dominical. Escolha estar conosco, será um privilégio receber você e a sua família. Também um forte abraço aos irmãos da igreja do Jardim Nardini, Jardim Itaberaba, Sol Nascente, Jardim Rosinha, os irmãos de Minas Gerais que nos acompanham aqui, os irmãos de Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Paulínia, Americana, Nova Odessa, que o Senhor Jesus, Cotia, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Vamos lá, contribuições ou investindo na expansão do reino de Deus. Textual: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Esta foi uma palavra profética que o apóstolo Paulo entregou aos irmãos em Filipos. Na igreja em Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja conhecida como uma igreja abençoadora, uma igreja próspera, que tinha no seu coração o princípio de abençoar. A igreja de Filipos, por diversas vezes, contribuiu financeiramente para que o apóstolo Paulo continuasse o seu trabalho missionário, levando a palavra do Senhor Jesus na Europa e em outros locais. Então, a igreja de Filipos, por diversas vezes, abençoou o apóstolo Paulo financeiramente. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele deixa essa palavra profética aos irmãos de Filipos, que diz: o meu Deus, Senhor Jesus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O que quer dizer em glória? Em abundância. O Senhor Jesus, quando Ele abençoa uma pessoa financeiramente, Ele abençoa de forma abundante. Ele supre as necessidades. E essa em glória também significa que as necessidades nós sabemos que é o que comer, o que beber e o que vestir. Isso é o que o Senhor Jesus promete que não irá faltar, que Ele irá suprir para os seus filhos, para os seus servos. Em glória nós podemos dizer assim, que é o Senhor Jesus suprindo a sua necessidade de acordo com aquilo que você gosta. O nosso Deus, Ele é detalhista até na hora de abençoar. Ou seja, você irá comer não só para saciar a sua necessidade, mas irá comer aquilo que você gosta, irá beber o que você gosta, irá vestir aquilo que você gosta, irá calçar aquilo que você gosta. Deus, Ele é tão detalhista que até a cor da roupa que você gosta e a marca Ele pode te entregar quando você entende e se alinha com o Senhor Jesus, entende o chamado e alinha nesta questão da bênção, a provisão, que nós iremos falar um pouquinho sobre este assunto, neste tema.
Então o em glória quer dizer isso, é a abundância. E qual que é o quesito para que isso venha acontecer? No finalzinho do versículo o apóstolo Paulo fala, qual que é não o quesito, mas o que tem que fazer para receber isso? Desde que esteja em Cristo Jesus. Qual a condição? Estar em Cristo Jesus. Para acessar esse nível de bênção, você precisa estar alinhado com o Senhor Jesus, obedecendo o seu chamado, cumprindo o ID e fiel àquilo que Ele confia nas suas mãos. Verdade aplicada. Uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Esse comprometimento na participação. Se você tem o chamado para ser provedor, isso precisa ser contínuo. É abençoando que você é abençoado. Eu sempre digo isso aqui na igreja. É abençoando que você é abençoado. É orando por cura que você é curado. É provendo os recursos para a necessidade que a fartura chega na sua casa. Mas para alcançar esse nível de bênção, entender esse princípio, é necessário você se alinhar com o Senhor Jesus. E aquele que abençoa, não cabe a ele fazer a gestão da bênção. Não é porque você abençoa, você contribui, que você precisa fazer a gestão da bênção que você oferta na vida de alguém. O seu chamado é para ofertar, não para gerenciar a sua oferta. Então entregue, e aquele que recebe, ele tem a intimidade com Deus e ele vai dar conta ao Senhor Jesus da oferta que ele recebe. Então esse comprometimento na participação é você estar sempre contribuindo, comprometindo em ser fiel com a semente que chega nas suas mãos, e entender também o que é pão e o que é semente. A semente não pode ficar retida, a semente tem sempre que ser plantada. E nós, meus irmãos, nós não somos uma represa, nós somos um rio de água corrente. Nós não podemos reter a bênção de Deus. Deus é abundante, é em abundância a bênção dele na nossa vida. Quando você retém, a bênção para. Então chegou a bênção, você entendeu que é para abençoar alguém, que é uma semente, planta ela em solo bom, que os frutos você irá colher e a bênção do Senhor continua sendo entregue na sua vida. Todo o texto de referência está em Filipenses capítulo 4, do verso 14 ao verso 18. Vamos lá, tópico número 1, o apoio da igreja aos missionários. 1.1, amando a obra missionária. Cumprir o ID é agradar a Cristo. Mateus 22:9. Cumprir o ID. Esse chamado o Senhor Jesus já entregou aos seus discípulos. Todos nós temos esta missão em nós. Cumprir o ID, a vocação, levar a palavra do Senhor. No entanto, para algumas missões é necessário que você seja enviado. Não se auto-envie, mesmo você já tendo o ID. O ID é como se fosse a certeza da sua vocação, a certeza do seu chamado. Mas é necessário você esperar ser enviado, porque aquele que envia garante o sustento, garante a provisão. Quando o Senhor Jesus te envia, significa que o solo já está preparado para receber a boa semente. Quando você se auto-envia, talvez o propósito no seu coração seja até bom, mas você se auto-envia. Quando você se auto-envia, você tem que garantir o seu sustento, garantir os recursos, aguentar as provações, e às vezes o solo nem está pronto ainda. E aí você chega com o enxadão e vai lá bater naquela terra dura porque você quer plantar a semente. A terra está dura, está cheia de caco, cheia de sujeira, cheia de tronco de árvore. E você vai sofrer porque vai estar lá com o enxadão batendo em terra seca. Para tentar plantar uma semente que talvez não é o tempo do plantio. Aí você perde a semente, cansa, fica batendo em terra dura. E quando você é enviado, o solo já está preparado.
o campo já está fértil, está no jeitinho de jogar a semente não é perdida. Você planta a semente e ela brota de forma bonita, gloriosa, com substância, com as energias, com os nutrientes, tudo certinho. Por quê? Você soube esperar o momento certo de plantar a semente. Aguarde ser enviado, porque quando ele te enviar, ele irá garantir o sustento, o recurso, a provisão. Problema, luta, dificuldade, inimigo, a gente sempre vai ter. Mas quando a gente é enviado é mais fácil, porque nós temos a proteção do Senhor Jesus conosco e Ele nos garante o envio. Tópico 1.2, cooperando com a obra missionária. Deus chama uns para o campo missionário e outros para dar apoio material aos que estão no campo. Romanos 12:13. Ambos têm o mesmo chamado, ambos terão o mesmo galardão. Qual a diferença? Um é enviado ao campo e o outro é chamado para prover o sustento e suprir a necessidade daquele que vai. Ambos são missionários, ambos receberão o mesmo galardão, mas um vai e o outro supre a necessidade. E tanto os dois têm o mesmo chamado, o mesmo galardão. Agora, aquele que vai tem que honrar o recurso que é plantado na vida dele. E aquele que planta a semente, que planta o recurso, tem que fazer de forma contínua, para que não venha cessar a fonte. Enquanto você estiver abençoando, a fonte estará aberta. E aí cabe a você, meu irmão, que irá prover os recursos, orar a Deus, pedir confirmação de Deus. Porque em Filipenses mesmo, Paulo fala sobre os maus obreiros, aqueles que pregam para obter recursos próprios, uns pregam por inveja, outros por porfia, outros visando o próprio bem, o próprio recurso. E aí cabe você a estar alinhado com o Espírito Santo e perguntar: Espírito Santo, é para mim caminhar junto com essa pessoa mesmo? É da tua vontade que nós estejamos juntos trabalhando para ti? E o Senhor Jesus irá te mostrar quem você deve abençoar. Embora Paulo vai falar lá em Filipenses que não importa, ambos estão pregando a palavra do Senhor, o importante é que o evangelho seja anunciado, mas é sempre bom você estar alinhado, perguntando ao Espírito Santo se pode ou se não pode, se é para fazer ou se não é, porque Ele é o dono de tudo. 1.3, oferta missionária. Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-los. Os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente, pois essa parceria garante o avanço do reino de Deus. Os dois trabalham juntos, tanto aquele que vai para a obra missionária, quanto aquele que provém os recursos necessários para que a obra seja feita. Os dois têm que trabalhar junto. Os dois precisam estar em comunicação. Não é vergonhoso você pedir, você falar que está precisando, desde que o seu coração seja reto. E não é vergonhoso você ligar por irmão e falar: irmão, estou te mandando um pix, estou mandando uma oferta para que a obra seja feita. Vocês dois têm que caminhar juntos, tanto aquele que vai como aquele que provém o sustento. Tópico número 2, investindo na expansão. Os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados ao investir na obra missionária, porque isso significa investir na expansão do reino dos céus. Quando você está, meu irmão, alinhado, quando você está firme ali no projeto, de acordo com aquilo que Deus falou para fazer, sendo obediente, você sente alegria no seu coração. Você se sente privilegiado em estar suprindo os recursos para que a obra seja realizada. Então, os dois, tanto o missionário que está em campo, quanto aquele que está provendo recurso, tem que estar alinhado com o Senhor Jesus, para não dar ouvido às vozes que vêm tentar impedir que a obra seja feita. 2.1, o caráter missionário da igreja. Para cumprir esse chamado, a igreja precisa contar com dizimistas e ofertantes, pois é deles que vêm os recursos financeiros para apoiar os missionários. Esses valores são investidos em alimentação, vestuário, saúde, deslocamento ou
outros gastos referente ao evangelismo e discipulado e as viagens missionárias, Romanos 12, 13. E aqui eu volto a falar o que eu comentei no início da nossa pré-aula. Quem abençoa não deve ficar perguntando aonde que foi, exigindo o relatório da bênção, porque o recurso não é seu, foi Deus que te deu, você é apenas um canal para abençoar o outro que está fazendo a obra. Agora você, irmão, que recebe o recurso, esteja com o coração íntegro e reto aos olhos do Senhor, sabendo que é Deus que está provendo. Não é porque você é bom, não é porque você tem conhecimento, não é porque você faz, é porque Deus está suprindo a sua necessidade. Então tenha juízo aonde você gaste. O valor que você recebe é para o sustento, as necessidades, vestimento, condução, aquilo que é necessário para fazer a obra missionária. Tópico 2.2, a responsabilidade dos crentes. A grande comissão não foi dada aos anjos, mas aos crentes. Mateus 28, 19 e 20. São os irmãos que suprem as necessidades dos irmãos. E eu vou repetir. São os irmãos que suprem as necessidades dos irmãos. Meu irmão, é irmão que abençoa a irmão. A bênção financeira, os recursos, irá chegar através da vida de outra pessoa. Deus usa um filho dele para poder abençoar o outro filho. E isso é aqui, ó, pessoas abençoando pessoas. Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com as pessoas? Talvez existe uma pessoa do seu lado, que está do seu lado, o seu vizinho, que Deus quer usar para te abençoar, para você cumprir o ID e realizar o seu chamado. Mas pelo fato de você não ter um bom relacionamento com o seu vizinho, isso impede que a obra possa avançar. Então você que tem esse chamado missionário na sua vida, tenha um bom relacionamento, nutre um bom relacionamento com o seu vizinho, porque a bênção financeira vem de pessoas para pessoas. Louvado seja Deus. 2.3. O cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem para ficar olhando as vidas se perdendo ao seu redor. Pelo contrário, somos chamados a socorrer os necessitados. É os necessitados, não é aquele que você escolhe, não é aquele que você quer. Talvez a sua visão está muito lá longe, em abençoar aquele que está lá longe, porque aquele que está lá longe não fala mal de você, porque ele está longe. Então ele só te agradece, mas tem muitos que estão necessitados do seu lado, dentro da tua casa, seu vizinho. E a obra missionária, nós não escolhemos pessoas, nós não escolhemos a quem abençoar, nós somos chamados para abençoar, independente de quem é. E quem está ao nosso lado, talvez não reconhece o nosso chamado, não te elogia, não te agradece. Talvez fala mal de você a semana inteira e o mês inteiro, mas ele está precisando. E como a chama arde em seu coração, você precisa exercer o chamado e abençoar a pessoa que fala mal, que maltrata, que não ajuda, que não está lado a lado. Mas o chamado está além daquilo que nos agrada. Não somos nós que escolhemos a quem abençoar. Nós possuímos a grata satisfação e a honra de poder ajudar aqueles que precisam. Então, ajude, mesmo que essa pessoa não lhe trate bem e até nem te agradeça, mas o seu chamado é para abençoar. É abençoando que somos abençoados. Tópico número 3, o socorro de Deus. A Bíblia Sagrada não registra o termo missionário especificamente. Entretanto, vemos que Barnabé e Paulo realizaram viagens missionárias, tanto juntos quanto separados. Aqui é muito legal, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Barnabé e eu sei que os irmãos conhecem. Na verdade, a Europa era para ser evangelizada por Paulo e Barnabé. Esta era a dupla no início
na expansão do evangelho, principalmente quando estava vindo aqui para a Europa, para a Ásia, etc. Era para ser a dupla, não era para ser Paulo e Silas, era para ser Paulo e Barnabé. Mas no início do chamado ali, Paulo, enquanto era um obreiro novo, estava com o calor, com a força. Eles fizeram a primeira viagem missionária e João Marcos foi junto. E depois, quando foi, talvez a experiência não foi tão boa, e pelo fato de João Marcos também ser um obreiro novo, não ter tanta experiência, na segunda viagem, João Marcos não quis ir com Paulo e nem Barnabé. E aí Paulo foi duro com João Marcos, insistiu com ele e foi duro com ele. E Barnabé falou: não, Paulo, você está sendo muito duro com o menino, não é assim não, deixa que eu vou discipular ele e ele vai ser um bom obreiro. E Paulo já deu a chamada final em Marcos e foi incisivo com ele. E aí Barnabé comprou, digamos assim, a briga e trouxe João Marcos para ser seu discípulo. E não quis mais viajar com Paulo. Nisso apareceu Silas. Então Paulo e Silas vieram para a Europa e Barnabé e João Marcos foi para outro local que eu esqueci, para levar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho. E isso foi errado? Não. O reino ganhou duas duplas, ganhou mais uma dupla a mais. O reino só expandiu. Realmente teve essa diversidade, esse contraponto entre os dois, mas o evangelho só acrescentou. Só foi bom para o evangelho, porque ao invés de ser uma dupla só, agora tinha duas duplas anunciando a palavra do Senhor Jesus. Tópico 3.1, as missões têm implicações eternas. O próprio Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e entregou o dinheiro da venda aos apóstolos para que ninguém passasse por necessidade. Isso era característica da igreja primitiva. Lembra lá em Atos, quando fala sobre a igreja primitiva, que os irmãos, a chama ardia mais, e os irmãos vendiam as próprias propriedades para que ninguém viesse passar necessidade. Todos eram no mesmo nível ali. E eu creio, meus irmãos, que estamos voltando a viver este tempo. Talvez não com algumas pessoas, isso não é generalizado, mas existem pessoas que têm o coração aberto e que ainda ofertam com essa intensidade na obra do Senhor Jesus. Isso não acabou não, ainda existe. 3.2, o sustento do obreiro cristão. Posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm o direito de ser sustentado pela igreja. 1 Coríntios 9, 7, 14, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Meus irmãos, o obreiro é digno do seu salário. Não se sinta constrangido quando alguém vier e ofertar na sua vida. É Deus que está enviando. E o interessante é que Deus geralmente toca no coração daqueles que aos nossos olhos não têm um poder aquisitivo elevado. E em algumas vezes você fala: esse irmão está precisando, como que ele vem ofertar a mim? E aí a gente fica se sentindo meio constrangido em receber essa oferta. Então eu quero te dizer: receba, aceite a oferta quando chegar em suas mãos, ore e abençoe, porque é dando que nós somos abençoados, é ofertando que nós somos abençoados, é dando que nós recebemos. Talvez há uma bênção financeira para ser destravada na vida desta pessoa, e a única forma de destravar ela ofertando na vida de uma outra pessoa, e uma oferta que dói, que oferta boa é aquela oferta que dói. É claro que é necessário nós sempre pedirmos a Deus a confirmação, e nós sentimos quando é o Espírito Santo que está falando para ofertar, que você sente, você tem intimidade com Deus, porque tem terra que é boa, tem terra que não é. Às vezes a gente vai ofertar na vida de alguém porque a gente quer ser abençoado, e aí quando esse desejo de ofertar para você receber outra bênção entra no seu coração, a oferta perde o significado, porque aí é uma troca, é uma barganha. Você quer ofertar para ser abençoado, e este não é o propósito da oferta. O propósito é você ofertar sem querer receber nada em troca. Esse é o verdadeiro significado da oferta, e é esse sentimento que desbloqueia as bênçãos financeiras na nossa vida.
É você ofertar sem querer receber nada em troca. Então, quando alguém vier te ofertar na sua vida, receba e abençoa a vida. Não se sinta constrangido, não se sinta humilhado, não se sinta com vergonha, não se sinta, porque a pessoa ela será abençoada. Este é um princípio bíblico, é abençoando que nós somos abençoados. Tópico 3.3, a prática cristã. O apóstolo Paulo disse que nenhuma igreja se atentou às suas necessidades, exceto a igreja de Filipos. Como eu disse aqui no início da nossa pré-aula, a igreja de Filipos é conhecida como uma igreja abençoadora, uma igreja próspera, uma igreja que tem o princípio de ofertar em seu coração, no coração dos seus crentes, no coração dos seus membros. Este é um princípio que o Senhor Jesus nos deixou, e quando você aprende isso, entende que é ofertando que você é abençoado, meu irmão, você destrava todas as bênçãos financeiras da sua vida. Eu estou com uma palavra em meu coração já há algum tempo, o Senhor Jesus dizendo que Ele é o dono de tudo. Meu irmão, quando você entende que o Senhor Jesus é o dono de tudo, você tira do seu coração um desejo pelas coisas materiais, porque às vezes você sofre tanto, trabalha tanto, se desgasta em um alto nível, a troco de quê? A troco de migalhas. Está se desgastando a troco de migalhas. Quando você entender que o Senhor Jesus é o dono de tudo e colocar Ele dentro do seu coração, no seu coração não estiver o desejo de conquistar, mas o desejo de servir, de adorar o Senhor Jesus, realmente colocar um altar dentro do seu coração, meu irmão, você vai entender que é mais fácil nós servirmos e adorar aquele que é dono de tudo, do que nos desgastar querendo conquistar as migalhas que existem aqui na terra. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula. Querendo Deus, Deus te abençoe.